Muito bem, queridos. Convido você a abrir também o texto em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua imensa graça, a graça que nos salvou. Obrigado, Senhor, porque diante de homens e mulheres miseráveis, pecadores, que estavam em um abismo intransponível, nos enviou seu Filho que nasceu, morreu, ressuscitou e voltará, que nos trouxe redenção, que nos substituiu, que nos deu tão grande salvação. A Ele toda a glória e louvor. Pai querido, conduz o nosso tempo agora com a exposição da Tua Palavra, a aprendermos mais sobre o significado do Natal e o que Ele traz a nós como verdade absoluta, uma verdade que está firmada no Cristo, o Verbo. E assim, Senhor, que nós possamos nos deleitar no Teu amor, na Tua justiça, na Tua misericórdia, que transforma corações, que muda pessoas que estavam caminhando em passos rápidos a receber a ira de Deus, mas que pela Tua misericórdia e graça tem os chamado, continua chamando os seus eleitos para uma vida nova, uma vida que confia na suficiência de Cristo, aquele que nos dá a verdadeira redenção. E assim nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós pensamos no Natal em geral, nós recorremos a passagens bíblicas que vão nos oferecer a respeito do nascimento de Jesus. Muitas vezes nós queremos saber a participação dos anjos, o que envolveu Maria, José, e também lembramos dos magos, dos pastores. Lembramos que ele não foi recebido pelos seus, mas ele veio por mim e por você. Então, o texto que nós lemos, aparentemente, podemos pensar, mas e aí o que tem a ver com o Natal, o que tem a ver com o nascimento de Jesus? Contudo, embora você possa pensar que esse relato não tem uma conexão com o Natal, ele nos dá uma explicação maravilhosa, concisa, do que de fato significa o Natal para mim e para você. Então hoje é apenas um único ponto, mas um ponto que vai de fato nos trazer verdades importantes. E a verdade principal é justamente que a salvação é tão somente pela graça. Então Natal significa que a salvação é pela graça. Observe como João ele explica para nós esse fato no texto. Vamos pensar aqui no primeiro evangelho ali de João. Jesus, na leitura do Rafa, nós vimos que é chamado de
o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora, quando nós lemos João, agora mais velho, no final da sua jornada, na sua primeira carta, ele é chamado de o Verbo da vida. Em algumas versões, palavra da vida. E em seguida, no versículo 2 dessa primeira carta, Jesus é chamado de vida eterna. Então, quando João diz a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada, ele está se referindo ao próprio Jesus Cristo. E essa declaração pode soar como simples palavras em uma folha, ou no seu celular, no seu equipamento, que você leu a sua Bíblia. Mas o que de fato está por trás dessa questão, dessas palavras, não está apenas sendo dito que Jesus tem a vida eterna, ou que mesmo ele dá a vida eterna. O que o versículo afirma é que ele é a vida eterna. Então, fora de Cristo, nós não temos vida eterna. Vida eterna com o Pai. Vida eterna nos céus e nas alturas. Vida eterna para todos sempre. Porque a nossa vida não pode se resumir a minutos. Nossa vida não pode se resumir a um dia, a um mês, a um ano, ou vários anos. Ele nos criou para a eternidade. Mas a eternidade está nele. E nós, só quando estamos nele, na sua suficiência, na sua graça, na sua misericórdia, é que de fato temos vida eterna. Não é o que nós fazemos, mas é o que ele é e o que ele fez. E o que isso fez em nós que cremos. Essa é a grande verdade que encontramos escondida aqui nas palavras de João sobre o Natal. Em todas as outras religiões, apontam para uma vida eterna pelo mérito das pessoas. Mas, para nós, Jesus, Deus, vindo em carne, ele é a vida eterna. Unir-se a ele pela fé, conhecê-lo em amor, é ter essa vida. Você não vai encontrar em outro local essa vida eterna. Não há esperança para você se você não crê no Cristo que era, que é e que sempre será Deus, que era na eternidade, que veio e viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para de fato dar vida àqueles que se arrependem da sua vida, perdidas em pecado, e assim confiam na suficiência de Cristo para sua salvação. Então, repito, unir-se a ele pela fé e conhecê-lo em amor é ter essa vida e ponto final. Não há mais nada para você alcançar ou conquistar quando nós falamos de salvação. Então, ao longo dos anos, muitas pessoas dizem o seguinte: eu não sei se eu creio acerca de Jesus. Outras, talvez, não sei se creio na encarnação do Filho de Deus e esses dogmas todos. E assim afirmam, mas a verdade que me basta é que, se eu ser uma pessoa correta, quem me impedirá
de entrar no eterno. Se eu ter uma vida correta, que porta se fechará diante de mim? Basta que eu seja uma boa pessoa. Contudo, quando você diz a doutrina da graça não importa, o que importa é que eu tenha uma vida correta, isso é uma doutrina também. Mas uma má doutrina. Uma péssima doutrina. Ela é conhecida por nós como a doutrina da salvação pelas obras em vez de graça. Talvez uma pergunta simples já seria o suficiente, mas a questão não é de obter respostas. A questão é que há uma transformação que é lá dentro. É uma transformação que muda a minha cosmovisão de vida. É uma transformação que muda o todo do meu ser. Porque enquanto não ocorre isso, você ainda tem essa vaga esperança, mesmo que errada, de entrar no último minuto ou segundo nos céus, na vida eterna. Mas qual seria a necessidade de Deus enviar seu Filho para morrer e ressuscitar por pessoas que, pelo seu próprio mérito ou força, conseguiriam subir as escadas até o céu? Qual seria a necessidade? Por que enviar o seu Filho amado para que ele fosse em direção à cruz? Uma morte dolorosa. Qual o sentido disso? Mas por mais que nós sabemos que não faria sentido algum, não é suficiente. Eu não posso convencê-los disso. Porque quem converte corações é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que agora acusa, mas que lhe chama a render-se com a graça irresistível à verdade de Deus, que Cristo é o Senhor da sua vida. E Ele pode estar fazendo isso agora, nesse momento, em um ou mais corações. Presumo então que você que não é tão ruim a ponto de não necessitar de um Salvador, e de que não é tão fraco assim, que não consiga reunir as suas próprias forças para viver uma vida digna nesse mundo aqui, e assim então encontrar salvação pelo seu mérito. Na verdade, o que você está fazendo é abraçando todo um conjunto de doutrinas acerca da natureza de Deus, acerca do homem, acerca do pecado e acerca da salvação. Mas há respaldo nas Escrituras? Ela faz comunicação com todo da palavra? Não, não faz. Então a mensagem de Natal não é essa. Não é como nós muitas vezes fazemos na vida aqui, a qual nós presenteamos alguém pelos méritos dela. A graça, é um presente merecido. Você até pode acreditar que consegue fazer e merecer o céu. Você pode rejeitar por completo a fé e acreditar simplesmente que dispõe de recursos morais em si mesmos para que você tenha uma vida a qual, quando chegar
o dia da sua morte ou da volta de Cristo, você vai ser conclamado a entrar nos portões celestiais pela sua bondade, pelos seus feitos terrenos, e que aquilo que Cristo fez é para alguns, mas eu sou bom. Caso você se encontre nessa posição, emaranhado nesse compilado de doutrinas a respeito do homem, de Deus, do pecado e da salvação, você, quanto antes, vai sentir o peso do medo, da incerteza, da insegurança. Por mais que você se sente bom o suficiente, ou se a sua vida de fato é marcada pelo orgulho e o desdém de outras pessoas, caso você se sinta tão bom assim a merecer o céu, ou será marcado pelo ódio de si mesmo, ou até mesmo um sentimento de fraqueza profundo. Você vai se encontrar perambulando de um lado para o outro, buscando algum tipo de resposta. Algum tipo de resposta que te traga um tipo de conforto a respeito da sua própria capacidade de ir na direção de Deus. Mas você pode ter várias e várias versões, ensinos, mas elas nunca lhe darão uma certeza que a graça de Cristo pode te dar. Foi por isso que ele nasceu, para salvar pecadores, para redimir pessoas que pela sua própria capacidade não conseguem, por mais que tentem, por mais que se esforcem, por mais que se dediquem, entrar no reino dos céus. Ele não será penetrado pela sua força. Você não pode, você não consegue. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que possa atravessar as portas da eternidade sem o Cristo. E assim, para concluir essa mensagem de Natal, existe uma única possibilidade, existe uma única maneira. E para melhor dizer, porque possibilidade ou maneira são insuficientes, existe um único caminho. O caminho é Cristo. Você pode acreditar na verdade do Natal, de que é salvo somente pela graça, por meio da fé e somente por Cristo. É isso que nós declaramos como igreja que crê somente em Cristo para a salvação. Então você vai obter humildade, porque você vai reconhecer que pelos seus méritos você seria incapaz de transpor esse abismo. Você também vai ser destituído de um orgulho ou de acreditar que você pode. Mas você vai ganhar confiança, porque a obra de Cristo, de fato, teve o seu propósito cumprido e cumprido até o fim. E nós aguardamos ansiosamente essa liberdade na sua plenitude. Essa liberdade que nos liberta da escravidão do pecado que nos assedia até os nossos dias. E desse orgulho de achar que temos vida eterna por nós mesmos. E assim, apegado a Cristo e unido a Cristo, você de fato encontra tão grande salvação, sem nenhum merecimento, mas que de fato a sua vida muda por completo. E agora você vive em busca da glória dele, e por isso você vive em santidade. Essa busca não termina até que ele volte.
Então, a salvação é a graça, ela é gratuita a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende dos seus pecados. E a vida que se dá em um coração transformado é uma vida digna de ser um discípulo dele, de viver para a glória dele. Amém?